Olá, galera! Como é que vocês estão? Estavam com saudade de mim? Nunca mais eu tinha postado nada, né? Enfim, tava passando aqui por alguns problemas pessoais que eu partilharei com vocês depois da volta às aulas. Mas o importante foi bom, né? Porque vocês descansaram um pouco também. Então foi meio que um recesso forçado aí em biologia, né? Mas estamos voltando, tá certo? Com assuntos novos. Vou fechar as notas nos próximos dias, as notas das atividades que vocês fizeram até o segundo bimestre. A gente já começa aqui o terceiro com assuntos novos que são ecologia. Galera, eu ainda continuo com foco no Enem, tá? Mas no terceiro ano, em biologia, é uma coisa meio complicada, porque todo o assunto do terceiro ano é importante para o Enem. E eu sempre falo isso, galera, isso cai no Enem, galera, isso cai no Enem. Agora, eu vou dizer para vocês, estatisticamente, esse assunto que eu vou começar agora até o final do ano letivo vai ser o assunto mais importante de todos, né? Não que os outros não tenham sido, mas esse é o que mais cai no Enem. Então, estatisticamente falando de biologia, quase que 40% dos assuntos são de ecologia. A gente vai começar a ecologia agora. Então, a gente vai falar sobre as relações dos seres vivos, sobre poluição, impactos ambientais, poluição do ambiente. E o Enem gosta muito de cobrar esse tipo de coisa sobre impacto ambiental. Então, vai entrar ecologia, tá? Então, o que seria a ecologia? Galera, como vocês estão vendo, eu tô sem o quadro, né? Porque não vai precisar, eu vou tentar falar aqui para vocês e inserir algumas imagens aí na edição, porque fica mais prático, tá? O quadro nessa aula não ajudaria muito, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é ecologia? Vamos pensar, o que é ecologia? A ecologia, galera, é a relação de todos os seres vivos entre si e a relação dos seres vivos com o ambiente em que eles vivem, tá? Então, se eu estou estudando como o ser humano afeta, por exemplo, a pesca fora de época afeta a reprodução das tartarugas, isso é ecologia, tá? Como o despejo de esgoto em rios e lagos, por exemplo, vai afetar o próprio ser humano que jogou. Isso é ecologia. As queimadas afetam a qualidade do ar. Isso é ecologia. Tá certo? O petróleo foi derramado, como a gente viu no Brasil, né? Petróleo foi derramado no mar. E o petróleo vai contaminar os peixes e a gente vai se alimentar dos peixes e vamos ser contaminados. Isso é ecologia, é cadeia alimentar. Então, isso é ecologia. Então, ecologia é toda a relação dos seres vivos entre si. Vamos fazer aí uma revisão de tudo que a gente estudou desde o primeiro ano até o terceiro, para que vocês entendam como que a biologia segue o cronograma. No primeiro ano, vocês lembram que vocês estudaram? Isso faz muito tempo, mas vamos lá, vou tentar refrescar a memória de vocês. Vocês estudaram a célula. Grande parte do primeiro ano é a célula. Vocês estudaram também a reprodução dos seres vivos, métodos anticoncepcionais. Eu acho que deu tempo da professora chegar nesses conteúdos aí. Segundo ano, que foi que nós estudamos, aí muitos alunos já foram meus alunos e devem lembrar. A gente estudou o quê? Primeiro começamos com vírus, bactérias, protozoários, todos os animais menores invertebrados. Depois começamos para os vertebrados, aves, peixes, anfíbios, répteis. E paramos no quarto bimestre no ser humano mais importante, o ser vivo mais importante, aliás, que é o ser humano mais complexo, não o mais importante, mas o mais complexo, que é o ser humano, né? E aí a gente começou a ver o ser humano por partes, sistema digestório, sistema respiratório, sistema isso, sistema aquilo, e concluímos o segundo ano. Agora no terceiro, que a gente já viu todos os seres vivos, aí a gente começou a estudar no primeiro bimestre a nível de genética. Depois passamos para a evolução, como é que o ser vivo se transforma, aliás, consegue passar pelo processo de evolução e surge uma nova espécie. Não que o ser vivo se transforme em outro, né? A gente já explicou isso no terceiro bimestre. No segundo bimestre, aliás. E agora, no terceiro e no quarto, nós vamos ver. Agora que já estudamos todos os seres vivos ano passado, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tudo, micro-organismos, invertebrados. Agora a gente vai ver como é que um se relaciona com o outro. E como que um afeta a vida do outro. Primeiro a gente precisa estudar cada um separadamente, e agora vamos ver todos juntos, como é que eles estão no mesmo ambiente e como é que eles vão afetar uns aos outros. Então, a ecologia é isso,
tá certo? Então, ecologia é relação dos seres vivos. Vocês podem pegar o livro de vocês, onde é que vai estar o assunto, professora? Galera, a partir do terceiro módulo, ou unidade, que tem aí na página 190, Fundamentos de Ecologia. A partir da página 192, já começa a falar sobre a ecologia, alguns conceitos aí básicos. E eu vou seguir, como vocês estão, eu não tenho como passar slides, essa coisa toda, né? Ou seguir um outro cronograma. Enfim, eu vou preferir para facilitar para vocês, deixar que vocês usem o material que está em mãos. Então, eu vou seguir o cronograma do livro, embora não era essa a sequência que eu gostaria de passar. Mas eu vou deixar assim, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos voltar para a página... Vamos iniciar, aliás, né? Na página 193, está falando aí sobre a energia. Galera, primeiro tem que explicar isso para poder entrar nas relações dos seres vivos. Uma coisa básica da ecologia, que a gente precisa entender, é que um ser vivo se alimenta sempre do outro. Ou ele vai conseguir produzir o seu próprio alimento. Uma das coisas básicas que a ecologia vai estudar é como que a energia passa de um ser vivo para outro, ou como que a gente se mantém vivo, primeiramente. Sabemos que somos seres heterotróficos, né? Isso a gente não tem que comer, então somos heterotróficos, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Tem alguns que conseguem produzir o próprio alimento, que é o caso das plantas, né? Então elas conseguem produzir o próprio alimento. No caso do ser humano, ele não consegue. Então, ele precisa obter a energia para sobreviver de algum lugar. E ele obtém de onde? Da alimentação, né? Como que as plantas conseguem esse feito de não precisar de energia? Isso foi conteúdo também do ano passado, quando a gente viu plantas. As plantas realizam fotossíntese. Resumidamente, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a luz solar que é captada, a planta tem clorofila que consegue captar os raios solares. Esses raios, eles vão passando de uma célula para outra a partir de elétrons, aí já entra um pouco de química. Essa energia, ela passa porque o elétron, ele é ativado pela radiação solar e ele passa de uma célula para outra, ou de uma molécula para outra, dentro de uma mesma célula, aliás, não é célula não, é molécula. Então, quando o elétron vai passando de uma molécula para outra em um ciclo, ele vai liberando energia que a célula captura. Ou seja, é uma corrente elétrica que se o elétron está se movimentando, então se o elétron está se movimentando é uma corrente elétrica, igual a tomada onde você liga o carregador do seu celular, é bem parecido. Quando o elétron se movimenta, ele libera energia. E o seu celular, voltando para o exemplo do celular, o seu celular usa essa energia na bateria dele, né? Você usa essa energia. Então, o seu corpo é a mesma coisa. Aliás, o seu corpo não, a planta é do mesmo jeito, né? O elétron vai se movimentando, a corrente elétrica vai se movimentando e a planta vai utilizando a energia que o elétron vai liberar, que a movimentação do elétron proporciona, tá? Então, resumidamente, primeiramente ela vai armazenar essa energia em uma molécula que ela mesma vai sintetizar. Que molécula é essa? Que é a molécula energética básica que todo ser vivo vai utilizar, né? É a glicose, é um açúcar. Fórmula química C6H12O6, né? Ou seja, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, essa é a fórmula química da glicose, tá? Então, a planta, o que a planta vai fazer? Ela vai pegar, vai captar o raio solar, o elétron se movimenta, né, no ciclo de fotossíntese, no processo de fotossíntese, libera energia e essa energia é armazenada entre as ligações de uma molécula. Então a planta armazena aquilo ali. Ela está pegando a energia do sol e está transformando isso em uma molécula. Quando ela faz a ligação química do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, a energia está armazenada ali. Como é que a planta vai utilizar quando ela precisar? Ela vai quebrar a glicose. Então, ela está armazenando, produzindo a glicose. Quando ela quiser usar, ela vai, quebra e usa, tá? No nosso caso, a gente não tem como produzir uma molécula de glicose. O nosso corpo produz algumas proteínas, sim, vocês sabem disso, mas a glicose e os açúcares, não.
Então, o açúcar, no nosso caso, ele tem que vir de algum lugar, porque a gente não produz. E ele vai vir por onde? Através da alimentação. Então, o sistema digestório vai quebrar. Vocês já sabem disso, vocês já estudaram. Tá vendo por isso que é importante estudar os seres vivos e os sistemas do corpo humano antes da ecologia? Porque agora a gente vai voltar em alguns conceitos. Então, olha só. O sistema digestório vai quebrar a glicose e ela vai ser liberada na corrente sanguínea. Lembrando que se tiver glicose demais, você tem um caso de diabetes, né? Que a glicose está demais no corpo. Então a glicose, se você não usar a glicose, o que seu corpo vai fazer? Se você comer muito, mas você não usar 100% do que você está consumindo, o seu corpo vai guardar, porque ele sabe que é importante e que você pode precisar depois. É por isso que quando você come demais e não se exercita, você vai engordar. O que seu corpo está fazendo? O seu corpo está armazenando glicose, ou seja, açúcar, por isso que na dieta você tem que cortar doces, entendeu? Então, ó, o seu corpo está armazenando carboidratos, glicose, tá? Às vezes o corpo até transforma o açúcar em um ácido graxo, ou seja, ele transforma o açúcar em gordura. Às vezes você se alimenta da própria gordura, aí já fica mais fácil. Mas às vezes você não come gordura, mas você come açúcar. Então o corpo vai transformar o açúcar em gordura e você engorda do mesmo jeito, tá? E aí o corpo vai guardar essa glicose. E quando você precisar, quais são os casos em que você vai necessitar? Quando você não comer, quando você comer pouco, quando você comer pouco ou não comer, e quando você precisar se exercitar nessa situação de não comer e comer pouco, tá? Então, por isso que se você quer eliminar, tô explicando também até para você que quer emagrecer. Se você quer, isso vocês também já sabem, né? Se você quer emagrecer, não tem outro segredo. O segredo é controlar a alimentação para que você corte açúcar e gordura, principalmente, e praticar exercícios físicos, porque aí o seu corpo vai parar de acumular e ele vai começar a gastar aquela gordurinha como essa aqui, que eu já engordei, ó, até no rosto já tem gordura aqui acumulada. Então o corpo vai começar a queimar isso aqui e você começa a emagrecer. Porque ele não tem de onde tirar e você está precisando, então ele vai tirar de onde está acumulado. Você não está se alimentando, então ele vai começar a tirar de onde está acumulado, que ele guardou para isso, tá? É como uma reserva. Você deixa ela guardada num banco, quando você precisa, você tira. Então o seu corpo é do mesmo jeito. Nosso corpo é uma máquina muito inteligente, né? As plantas, galera, armazenam também glicose. Como que as plantas armazenam glicose? No processo, às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo de uma planta que armazena muita energia. A batata inglesa, batata doce, a cenoura, é onde a energia está armazenada, a energia toda da planta está armazenada na raiz, que é a cenoura. Aí aquilo que fica embaixo da terra é a reserva de energia e é aquilo que a gente come, porque ali tem muito nutriente, muita energia, né? Por exemplo, a batata inglesa. A planta começa a crescer, mas ela não é tola, ela tem que acumular um pouquinho. Então ela guarda aonde? Nos tubérculos, né? Que a gente tira para comer, que é a batatinha inglesa na sua dieta. Então a planta também armazena energia para um caso de necessidade, tá? Os frutos são maneiras também da planta deixar um pouco de energia guardada para que outra semente possa germinar quando cair na terra. Isso a gente estudou também ano passado, né? O fruto é altamente energético, tem muito açúcar no fruto. É por isso que quando você quer fazer uma dieta, a sua nutricionista vai dizer assim, ó, tome suco sem açúcar. Aí você diz, poxa, que ruim, né? É um gosto horroroso. Mas sabe por que a sua nutricionista está dizendo isso? Porque a fruta já tem muito açúcar. Só que não é a sacarose, aquela que você sente na sua língua, na boca. É outro açúcar, é a frutose. Então essa não tem um gosto tão bom, mas é açúcar também, tá? Então a fruta, ela tem açúcar, saiba disso. Agora não vai ficar paranoico aí cortar as frutas da dieta, porque elas são muito importantes. Mas saiba que se você quer emagrecer, o correto seria você tomar suco de frutas naturais, mesmo natural. Corte o açúcar, porque senão vai ser tão calórico quanto comer um brigadeiro, tá? Então, vamos voltando aqui para o assunto da planta. A planta, ela armazena a energia sob a forma de glicose. E como que essa glicose é quebrada quando a gente precisa? Galera, a glicose vai ser levada
para dentro da mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, tá? Que está aí que é responsável por quebrar a glicose, tá? Ou seja, esse processo de quebra de glicose a gente chama de respiração, tá? Então, eu expliquei o sistema respiratório, ó, vou tentar refrescar a memória de vocês. Eu disse para vocês, sistema respiratório, qual é a função do sistema respiratório? Captar o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. Mas se eu dissesse assim, ó, o sistema respiratório é responsável, se ficar em o sistema respiratório é responsável por realizar a respiração. Pode marcar errado. Porque o que é respiração? Respiração é quebrar a molécula de glicose em pedaços menores e quando você quebra, a energia é liberada e o corpo utiliza. Então, quem é que respira no seu corpo? Quem é que faz a respiração para você no seu corpo? Na realidade, quem faz isso é a mitocôndria, tá certo? É uma organela dentro da célula, mas não é os pulmões, não são os brônquios, não são os brônquios, mas são as células desses órgãos, tá? E dos órgãos do corpo inteiro, que toda célula a gente vai ter mitocôndria, tá? Então, é isso que vocês precisam entender, primeiramente, como que a respiração acontece, tá? Como que a energia, como eu disse para vocês, todo ser vivo vai comer ou vai produzir, tá? Tanto comendo como produzindo, como é o caso das plantas, o ser vivo vai ter que armazenar. Todo ser vivo vai fazer isso, tá? Todo ser vivo vai armazenar um pouco de energia para um caso de necessidade, quando ele vai precisar lá na frente. Então, assim, quando a gente fala de energia, de se alimentar, de precisar de comer ou de interagir com o ambiente, você vai saber que essa energia ela vai ficar armazenada dentro do corpo dos seres vivos, tá? Isso vai compor uma massa corporal, que a gente vai chamar de biomassa. É a massa energética. Galera, tem falando mais um pouquinho da biomassa na página 194. Vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Tem aí, ó, na primeira frase aí, tá falando o termo aí biomassa. Então, ó, a massa da matéria orgânica que constitui um ser vivo é chamada de biomassa. Uma vez que as moléculas orgânicas são altamente energéticas, a quantidade de biomassa reflete a quantidade de energia química potencial presente em determinada porção da matéria orgânica. Ou seja, galera, quando eu falar matéria orgânica, porque às vezes o livro traz uns termos que complicam, deixa eu deixar as coisas mais fáceis. Quando o livro fala aqui, ó, a massa de matéria orgânica, vocês lembram logo, matéria orgânica é a glicose, que é energética, tá? É chamada de biomassa. Ou seja, eu posso dizer assim, qual é a biomassa de um ser vivo? É o conjunto de todas as moléculas que têm capacidade de fornecer energia para ele. E grande parte disso é glicose. Glicose e ácidos graxos, que são gorduras, tá? Porque a gordura, gente, vocês aprenderam no primeiro ano, tá? Vocês viram carboidratos, lipídios, ácidos graxos e tudo no primeiro ano, mas vocês estão esquecidos, vamos lá. A gordura, gente, ela também pode fornecer energia. Só que o corpo, inicialmente, ele vai preferir a glicose. Ele prefere a glicose do que a gordura, porque a glicose é mais fácil de quebrar. Quando não tem glicose, aí o corpo vai para a segunda opção dele, que é quebrar a gordura, porque não tem mais de onde obter energia, e se o corpo não fornecer energia, você vai desmaiar, né? Então, se você está ali correndo, você está precisando de muita energia, porque o seu corpo, os músculos estão se movimentando a todo vapor, você está ali correndo, né? Fazendo caminhada. Então, seu corpo está precisando de energia. Você não comeu, então não entrou glicose. E aí, como é que o cérebro, o que o cérebro automaticamente faz? Comanda a quebra de gordura, né? Então, por isso que para emagrecer tem que cortar o carboidrato para que o corpo quebre a gordura. Então, quando eu falo de molécula energética, lembrem, são carboidratos principalmente, mas também podem ter alguns ácidos graxos aí que podem ser moléculas energéticas. Então, todo esse conjunto, tá, de moléculas energéticas que compõem um ser vivo, que tem capacidade de liberar energia para o ser vivo, eu vou chamar isso de biomassa. O que vocês precisam entender em ecologia é que parte dessa energia que foi acumulada, ela pode passar de um ser vivo para outro. E é isso que nos mantém vivos no nosso caso, já que nós somos seres heterotróficos, tá? Então, por exemplo, a planta, ela vai produzir fotossíntese, não é isso que eu falei? Então, a planta vai produzir toda a sua energia.
uma parte dessa energia vai ficar acumulada nela. E uma parte dessa energia vai ser gasta, tá? Porque a planta vai precisar crescer, a planta vai produzir flores, se ela for um angiosperma, ela vai produzir flores, frutos, sementes e tudo mais. Então a planta está gastando parte da energia para se manter em desenvolvimento. Mas nem toda a energia vai ser gasta. Tem uma parte da energia que vai ficar acumulada. E quando você pega um fruto assim, tira uma manga, você tirou do pé e você comeu, a energia que estava acumulada na manga, que é uma parte da planta, é o fruto, passou para você. Ou seja, parte da energia você vai obter, parte dessa energia. Agora eu vou citar um exemplo de um ciclo longo de seres vivos, para que vocês possam entender como é que a energia passa. Preste atenção. Em ecologia, nós temos principalmente duas formas de representar essa transferência de energia. O livro de vocês está falando na mesma página 194. Nós temos teias alimentares e cadeias alimentares. Então, olha só, nessa imagem que está aí abaixo, está mostrando primeiramente uma cadeia alimentar, tá? Então, numa cadeia, o ser vivo, ele vai ter geralmente, só tem 3 posições definidas, tá? Produtor, que é quando ele produz o seu próprio alimento. Consumidor, quando ele vai se alimentar do produtor. E aí, eu tenho vários tipos de consumidor. Quando ele se alimenta do produtor, eu vou chamar de consumidor primário. Quando ele se alimenta do consumidor primário, eu vou chamar de secundário. Quando ele se alimenta do secundário, eu vou chamar de terciário. E geralmente, no final da cadeia, eu sempre vou ter um decompositor. Quem é o decompositor? Já falei do produtor, que é a planta, e já dei um exemplo de um consumidor, que é o ser humano. Que pode ser primário, secundário, pode ser qualquer um, porque o ser humano se alimenta de quase tudo, ele é onívoro, né? Então, o decompositor vai ser aquele ser vivo que vai estar no final da cadeia, que quando você morre, quando os seres vivos morrem, ele vai ter a capacidade de transformar todo ser vivo, toda matéria viva em nutrientes de volta. São os decompositores, fungos e bactérias. Por exemplo, quando você morre, quando uma pessoa morre, ela vai ser enterrada, e aí, depois de alguns anos, você abre, sei lá, você enterrou a pessoa no caixão direitinho, você abre lá o caixão, você vai ver, né? Vai conferir, você vai ver que só vai estar provavelmente os ossos, o cabelo, né? Mas a matéria, ou seja, a massa muscular, ela desapareceu. Desapareceu por quê? Porque a bactéria, fungos, principalmente bactérias e fungos, realizaram o processo de decomposição. Elas pegaram a matéria orgânica morta, quebraram ela, fizeram modificações na matéria e transformou ela em nutrientes de volta para o solo, tá? Por isso que eu brinquei na sala de aula e eu disse para vocês uma vez, o solo mais nutritivo, mais rico que existe na face da Terra, pode ser considerado um solo, naturalmente, é um solo de cemitério. Porque, assim, lá tá cheio de fungo, cheio de bactéria, decompondo a todo momento, né? Então, aquele solo ali tá rico em nutrientes, né? Provavelmente, se você pegasse um pouquinho daquela terra ali e levasse para casa, isso seria uma adubação natural, né? Não tenho muito conhecimento sobre isso, mas se a gente for ver, a lógica seria essa, né? O solo de cemitério é um solo fértil, né? Muita gente já diz isso e a gente sabe que os conhecimentos tudo leva a crer que isso seja realmente verdade, né? Então, os decompositores, voltando aqui para as posições, que é onde eu estava, né? Os decompositores ocupam a última posição da cadeia alimentar, tá? E os consumidores estão no meio, os produtores estão no início da cadeia, tá? Produtor é aquele que não se alimenta de ninguém, ele vai produzir seu próprio alimento a partir de uma matéria, né, física, do próprio ambiente, sem precisar de outro ser vivo. Então a planta faz isso porque ela não precisa de ninguém, ela só precisa de água, que vem naturalmente na chuva, ela precisa de sais minerais que os próprios micro-organismos às vezes devolvem, mas é uma matéria ali do próprio ambiente, e o raio solar. Ela precisa e o gás, oxigênio, que também está presente na atmosfera. Então, com essas coisas, ela consegue produzir a sua molécula energética, que é a glicose.
Aquele ser vivo que se alimenta de plantas, ou seja, herbívoros, que só se alimentam de plantas, eles são os consumidores primários. Aqueles consumidores que se alimentam de herbívoros, vou citar um exemplo. Vamos colocando animais que fica mais fácil. Produtor, planta. Consumidor primário, um gafanhoto, por exemplo, que ele é herbívoro, só se alimenta de folhas. E um consumidor secundário, a gente pode citar um sapo, tá? Que vai se alimentar de insetos. Ele é insetívoro, não é isso? Ele se alimenta só de insetos. Então, ele seria, numa cadeia alimentar, um consumidor secundário, que se alimenta do gafanhoto. Um outro animal poderia se alimentar do sapo, uma serpente, por exemplo, né? Então, ela ocuparia nessa cadeia uma posição de consumidor terciário. E eu poderia ter ainda outro animal que se alimenta do gavião, ou se alimenta da cobra, aliás, que seria o gavião. Posso citar um exemplo. Então, nesse caso, ele seria consumidor quaternário, tá? E no final, todos morrem e todos vão sofrer decomposição. Então, o decompositor vai ocupar a última posição da cadeia. Galera, uma coisa que eu preciso explicar é que geralmente nas teias e cadeias alimentares a gente nunca vai encontrar mais do que 5 consumidores. É muito difícil a gente encontrar, é muito raro disso acontecer. E eu digo a vocês, nunca vi uma cadeia alimentar com o consumidor, sei lá, o 8º consumidor. Não, isso não é possível, eu vou dizer para vocês por quê, tá? Eu disse para vocês que o ser vivo, cada ser vivo, vai pegar a energia e ele vai acumular uma parte e a outra parte ele vai usar. Não é isso que eu disse? Então ele vai gastar energia para falar. Eu tô gastando energia agora para falar. Eu tô gastando energia para andar, para me movimentar, para enxergar, para falar, para tudo, para respirar, para digerir o alimento. Você gasta energia também. Então, digamos que uma planta produza a biomassa da planta seja, sei lá, ela produza em um dia 100%, a quantidade X que vai ser considerada 100%. Se um gafanhoto, aliás, se alimentar de uma planta, ele não vai obter 100% da biomassa da planta, porque uma parte da biomassa a planta já usou para crescer, se nutrir e conseguir se reproduzir. Então, digamos que a planta produza 100%, mas ela só armazena 70%, porque os outros 30% ela gastou, tá? Então, o gafanhoto, quando se alimenta de uma planta, ele só vai ter acesso, provavelmente, a esse 70% que foi armazenado. Mas o gafanhoto também não vai precisar se movimentar, não vai gastar energia. Então, digamos que dos 70% que o gafanhoto conseguiu absorver, ele vai gastar, sei lá, 30% e ele vai armazenar 40%. Estão vendo que está diminuindo a cada vez que a gente vai pulando as posições da cadeia? Então, o consumidor terciário o consumidor secundário só vai ter acesso a 40% da biomassa. Ele não consegue produzir, ele vai ter que comer. Então, ele vai gastar, digamos que 20%. E aí, ele fica apenas com 20%. Então, tá vendo que os últimos seres vivos que estão no finalzinho da cadeia, eles vão precisar comer mais para poder se manterem vivos. Então, assim, geralmente você nunca vai ter uma cadeia alimentar. Tô falando de cadeia. Agora, teia pode até ser. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês o que é a teia. Galera, a teia alimentar é quando um animal tem mais de um tipo de alimentação. Então, ele pode ser, por exemplo, ser humano. O ser humano, ele não pode ser colocado dentro de uma cadeia alimentar, porque ele não tem uma alimentação restrita. Ele é onívoro. Então, ele pode comer a planta, ele pode comer um animal, ele pode comer um consumidor secundário, um consumidor terciário, o produtor. Então, ele se alimenta de tudo. Então, por isso que ele se mantém vivo. Ele pode ocupar, digamos, a 6ª posição numa cadeia alimentar. Mas por que ele pode ocupar? Porque numa teia, ele pode até ocupar uma posição maior, mas porque ele não tem uma alimentação restrita. Mas se a gente fosse inserir, isso é na teia, por isso que ele está lá na teia. Agora, se você fosse transferir isso para uma cadeia,
aí não tem condições, porque na cadeia a alimentação é mais restrita. Então, geralmente você nunca vai ter uma posição muito comprida, tá? Na cadeia alimentar. Eu tô falando isso porque isso também pode cair para vocês, pode cair no Enem, tá certo? Então, essa é uma principal diferença entre cadeia e teia alimentar. Cadeia, o animal só ocupa uma posição já definida. Na teia, ele pode ocupar mais de uma. Então, a teia ela é um pouquinho mais bagunçada, tá? E aí, na página 194, tem a figura aí que mostra duas situações, né? Do lado direito, a gente tem a figura, a parte B, a gente tem uma cadeia. E na parte A, a gente tem uma teia. Galera, sempre nas cadeias e nas teias, vocês vão ver essas setas. Vocês estão vendo aí no livro, quem está acompanhando pelo livro, ou quem está vendo aí a imagem, vocês estão vendo que tem essas setas. Galera, o que essa seta está indicando? Essa seta está indicando a transferência de energia, tá? Então, se eu tenho uma seta saindo, né, da planta em direção ao gafanhoto, essa figura que está aí na página 194, se eu tenho a seta saindo da planta em direção ao gafanhoto, significa que a energia está passando da planta para o gafanhoto. Prestem atenção nisso. Porque se você, por exemplo, se tivesse que construir uma cadeia e vocês colocassem os animais certinhos, posicionados, e vocês botarem a seta para o lugar errado, eu, como professora, poderia dizer para vocês que a questão está errada. Inclusive, ano passado, que a resposta de vocês está errada. Inclusive, ano passado eu coloquei questões na prova assim, para que o aluno dissesse qual a cadeia alimentar que mais tem lógica, qual é a única cadeia alimentar possível dentre aquelas que estavam lá nas alternativas. Então, eles tinham que marcar aquela que a seta estava indicando a posição correta, a transferência correta de energia. Ou seja, a seta tem que estar na posição correta. Tá? Eita, professora, como a senhora é chata até isso. Não, galera, porque é assim que na ecologia acontece. Então, você não pode errar a posição da seta. Então, se o gafanhoto está se alimentando da planta, né, a seta tem que estar saindo da planta e passando para o gafanhoto. Se você colocar o contrário, você está dizendo na cadeia que a planta está comendo o gafanhoto e que a energia está passando do gafanhoto para a planta. Então, é isso que acontece? Não. Então, você tem que colocar a seta virada ao contrário, tá? Então, planta, seta saindo da planta, indo até o gafanhoto. O pássaro, tá? Um animal que se alimenta de insetos. Ele pode, um pássaro insetívoro. Então, a seta vai ficar para qual posição? Saindo do gafanhoto e passando para a ave, tá? Da ave para a serpente. Saindo da ave e passando para a serpente, tá? Então, sempre vai ser essa posição. Na teia, a mesma coisa. A gente vai seguir a mesma transferência de energia para poder posicionar a seta. Mas a seta, às vezes, pode ter mais de uma seta para um mesmo animal. Porque isso indica que o animal está se alimentando de mais de uma fonte, né? Mais de um ser vivo que ocupa mais de uma posição na cadeia. Então, ele está se alimentando de plantas, ele está se alimentando de consumidor primário, por isso que você pode ver na teia alimentar várias setas aí posicionadas para um mesmo animal, tá? Galera, nessa aula inicial, aqui depois vocês leiam, tá? Tá falando aí sobre seres onívoros, tudo mais. Para finalizar, deixa eu explicar uma coisinha para vocês também, galera do terceiro ano. Existe também uma cadeia que a gente vai... Uma cadeia alimentar, ela pode ser terrestre ou ela pode ser aquática, tá? Então, a cadeia alimentar aquática, por exemplo, o produtor vai mudar, tá? Eu disse para vocês que na cadeia, eu citei até então exemplo de uma cadeia alimentar terrestre. Então, o produtor vai ser quem? A planta, que ela está na terra. Mas e na água? Nesse caso, né? Quem poderiam ser os seres que realizariam fotossíntese? Galera, quando a gente fala de cadeias aquáticas, os produtores são os plânctons, que podem ser fito, que nesse caso seria o fitoplâncton, tá? Então, galera, quem são esses seres vivos, esses micro-organismos que compõem o plâncton? Galera, são micro-organismos fotossintetizantes, né? Algas, bactérias fotossintetizantes, protozoários fotossintetizantes. Então,
eles têm a capacidade de captar o raio solar do ambiente da planta, de uma planta, um ser pluricelular. Ele, sendo unicelular, ele consegue também fazer isso, tá? Então, ele vai também liberar gás, oxigênio, tá? Nesse processo. E é por isso que a gente diz que, na realidade, o pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo são os oceanos. Então, durante o ano passado, principalmente, quando estava tendo muitas queimadas, né, na Amazônia, saíam várias manchetes de noticiários, diziam assim: o pulmão do mundo está em chamas, tá? Então, essa frase, ela tá errada. Porque, na realidade, o pulmão do mundo são os oceanos, não são as árvores. Não estou desmerecendo a importância da Amazônia, mas eu estou corrigindo uma informação, porque vocês também precisam ter em mente que grande parte do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos, graças a esses micro-organismos aqui. Então, ou seja, a gente precisa ter cuidado com a poluição da água, porque isso pode afetar o nível de oxigênio da atmosfera, sim. Certo? Então, vocês precisam ter esse cuidado, tá? Nos produtores das cadeias alimentares aquáticas. Então, são os plânctons, são alguns organismos aí. A gente tem fungos e bactérias. Pode aparecer também, principalmente os consumidores primários dos ambientes aquáticos, são outros animais bem pequenos, que a gente vai chamar de zooplâncton. São animais, aliás, micro-organismos não, são animais bem pequenos. E geralmente eles são sempre os consumidores primários, porque eles se alimentam aí dos produtores, certo? Dos seres microscópicos. Então, existem, por exemplo, alguns crustáceos minúsculos que se alimentam de protozoários, por exemplo. Então, eles são os consumidores primários de um ambiente aquático. Tá certo? Estou falando isso porque quando eu for dar a próxima aula, e na nossa próxima aula sobre pirâmides ecológicas, que são formas de representar essa transferência de energia, a gente vai voltar para esse exemplo aí do fitoplâncton e do zooplâncton. Eu vou explicar para vocês como que no ambiente aquático a gente pode ter uma pirâmide reversa, tá? Então, para que o vídeo não fique muito longo, não fique muito cansativo, vou parar por aqui, nesse primeiro momento. Peço para que vocês deem uma lida, tá? E durante um determinado período, absorvam essa parte inicial do conteúdo e na próxima semana eu vou dar continuidade e passar uma atividade. Então, nessa primeira semana, a tarefa de vocês é assistir essa aula quantas vezes for necessário, entrar no YouTube se for necessário, assistir outros vídeos, ler outros materiais, outras explicações complementares sobre o assunto. E na próxima aula a gente continua e faz a atividade, tá? Beijo para vocês, estou com saudades. E não desistam dos sonhos de vocês por causa da pandemia.